tarde a todos. Hoje foi deflagrada a quarta fase da Operação Picudo, trabalho do Ministério Federal, só abrindo aqui a coletiva. Deixa eu ter o celular lá. E no final, só identificando, o chefe, eu não vou falar também, a Mura, então vai. Fica à vontade. Tá bom? Agradecer então a presença, parabenizar o trabalho aqui das equipes de investigação, o entrosamento do Ministério Público com a Polícia Federal, os outros órgãos que também auxiliaram na investigação e auxiliam, a Controladoria Geral da União, a Receita Federal. Obrigado. A Franciele, da MPC, a gente gostaria de saber por que da prisão domiciliar e se existe algo específico o motivo da prisão. Você queria dar o investigado na Operação Picudo, mas algo específico que levou a essa prisão. Boa tarde, senhores. Bom, a prisão domiciliar foi o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que a segregação fosse realizada nesse sentido. Então, os fundamentos constam na decisão, baseados em vários fatos já investigados e comprovados nos autos de investigação e após a conclusão também, em conjunto com as colaborações que foram feitas até então. E por esse motivo a Justiça entendeu que o mais adequado nesse momento seria a prisão domiciliar. Se existe algo específico motivo da prisão? Relacionado à saúde dele, foi preenchido alguma coisa assim? Por favor, em ordem, pessoal. A prisão foi decretada com fundamento na garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública. Foram esses dois requisitos levados em consideração para a decretação da prisão. Ele está com tornozeleira ou vai ter algum policial fazendo a segurança? Como vai funcionar? Não há determinação de instalação de tornozeleira eletrônica, por enquanto. Até então, nossas equipes da Polícia Federal estão monitorando, estão acompanhando o prefeito na residência dele. Obrigado. Vinícius Machado, Rede Master da IP. Quais seriam os elementos novos para essa quarta fase da Operação Picudo que levaram a essa ação? Alguma delação premiada, algum logado ou algum acordo? O que teria sido feito? Os acordos também serviram para fundamentar o decreto de prisão, mas não só os acordos. Os acordos, só eles não complementam todo o corpo probatório. Isso foi aliado, concatenado com outras provas já que haviam sido juntadas aos autos e até mesmo depois da conclusão do inquérito policial aqui em primeira instância, foram obtidos outros elementos, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal atuando, que deu o embasamento necessário para o desembargador decretar a prisão. Bom, por enquanto são 5. São empresários de São Miguel do Iguaçu e o ex-diretor de obras de Foz do Iguaçu. Diretor de pavimentação, desculpa. Caso esses dois fizeram a delação, salvo engano, foi na segunda fase. Os outros 3, um deles seria o ex-secretário de obras, Carlos Juliano Budel? Não, os 5 acordos foram realizados, até agora realizados, são referentes à primeira fase. O Aires, segunda fase, mas estamos considerando como primeira fase ainda. Mas dá para citar o nome dos outros 3? Que a gente só tem conhecimento de 2. São os empresários Wilson, Esperto, Edson Queiroz, Fernando Bijago. Cida Costa, Rádio Cultura. Minha pergunta a gente viu na primeira informação do Ministério Público Federal, através da comunicação, o nome também da deputada Cláudia Pereira. Nessa fase agora, com a comissão do prefeito, a prisão do prefeito, se estendeu alguma ação com ela ou não? O inquérito ainda não foi concluído no Tribunal Regional Federal. Então, essas investigações continuam. E em relação à deputada Cláudia, a gente não vai receber um comentário porque isso não interessa, por enquanto, a investigação. A pergunta se você tinha alguma coisa no dia de hoje também. Em relação a ela? Bruno, do Jornal de Iguaçu e da Gazeta do Povo. O senhor colocou a questão do inquérito policial, mas para mim não ficou claro. O inquérito policial aqui já foi concluído? Não está concluído? O inquérito policial aqui em primeira instância já está concluído. Já está concluído. Já foi foi metido no TRF, da 4ª Região. O inquérito na 4ª Região, no tribunal, ele é independente. Justo, mas a denúncia ainda não foi apresentada. Acho que essa é a pergunta. Não.
A denúncia foi feita e ainda não foi feita. Não, a denúncia perante o Tribunal Regional da Quarta Região ainda não foi Não, nem foi feita oferecida. da senhora, no caso, né? Não, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região atua um procurador regional da República, tá? Que é quem tem a atribuição para oferecer a denúncia. E quanto a isso, ainda não foi feita a denúncia. Ainda não foi oferecida. A decisão de hoje, ela é produto de um pedido de prisão preventiva formulado perante o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pelo Procurador Regional da República com atuação lá. Entendi. Então é diretamente em Porto Alegre toda essa interpretação. Exato. Só reiterando, então o inquérito aqui da Polícia Federal de Instância está concluído e está tramitando em Porto Alegre agora, especificamente no Reni, junto com a doutora Cláudia também. Isso, correto. Hoje a gente viu a prisão através da nota e a posse da prefeita. A Polícia Federal fez essa condução de cargo, como é que foi essa questão? Explica pra gente. Isso também fez parte da determinação judicial de que fosse notificada a vice-prefeita para que ela assumisse imediatamente, né, a prefeitura de forma interina, em razão do afastamento preventivo do prefeito. Isso seria, por tempo, nós estamos praticamente fechando um mandato, aí seria até o final do mandato, tem alguma coisa descrita com relação a isso, a ela ficar um cargo até o final ou não? Se não me engano, não tem data, período pré-definido. Né? Eu acho que enquanto a justiça entender que existem os requisitos para a manutenção dessa determinação, ele vai permanecer afastado. Da atuação do prefeito, né? Tudo que vocês investiram, você já foi investido várias. Como que ele atuava? Ele era o chefe, ele seguia por opinião, como que era a atuação dele? Eu vou me abster de responder porque o inquérito ainda não foi concluído em relação ao prefeito, mas em relação à prefeitura aqui, a gente identificou que realmente existia uma organização criminosa instalada com a finalidade de desviar recursos públicos, dentre vários, né, recursos, inclusive federais. Então, essa foi a nossa conclusão no inquérito aqui e também objeto da denúncia do Ministério Público Federal nesse sentido. Delegado, em relação a esses acordos de delação premiada, foi determinado que haverá devolução de dinheiro público por parte daqueles que fecharam o acordo ou não? Os acordos também abarcaram, eu vou passar a palavra para a doutora Daniela, para falar um pouco dos acordos. Os acordos abarcaram também o ressarcimento do dano e a previsão de uma devolução entre todas as delações realizadas em valor de aproximadamente 5 milhões de reais, que será revertido para o Hospital Municipal. O senhor adiantar de conforme isso deve ser feito? Algo nesse sentido? Isso ou isso ainda está homologado já, ou é uma proposta? Sim, está homologado, mas está pendente de execução. Então já está homologado. Então, Sim, está homologado, está, digamos, sacramentado. Essa obrigação já está instituída, mas está pendente de execução, de cumprimento. Aí não cabe a Procuradoria, no caso, seria justiça mesmo. Definição de como isso vai ser feito, quando vai ser feito. O Ministério Público Federal vai participar da aplicação desses recursos. Ainda não se sabe como isso vai ser feito, mas provavelmente vai ter que ser apresentado um projeto. Esse projeto terá de ser aprovado, né, e passará por uma rigorosa prestação de contas para que esses recursos que foram desviados retornem em proveito da população de Foz do Iguaçu, que foi a mais prejudicada. Quando os policiais estão lá ele não pode sair para algum lugar, ele fez exame de corpo de delito, como que fica essa questão? A determinação é que ele não saia da residência dele e também não receba visitas sem ordem judicial. Então, receber visitas tem que ter ordem judicial. Ele não pode sair da residência.
Ele foi conduzido para algum exame de corpo de delito, alguma coisa assim ou não? Ele foi conduzido diretamente para a residência dele, mas o advogado dele acompanhou a diligência. Então, nós, o próprio Ministério Público também acompanhou a diligência. Então, nós dispensamos essa formalidade. Chegou-se a valores maiores depois da segunda fase da operação? Na primeira fase a gente tinha um valor, até na segunda também. Aumentou esse valor? Como é que ficou esse valor desse Então foi realizada a estimativa de valores após a declaração da primeira fase, porque a primeira fase abrangeu, salvo engano, 5 contratos apenas em obras de pavimentação. E a investigação ela envolve outros fatos, inclusive o envolvimento da saúde pública, a saúde pública de Foz do Iguaçu, que engloba inúmeros outros contratos que também estão sob suspeita de irregularidades. Isso vai ser apurado mais para frente. São 3 etapas, o senhor disse, na primeira fase, né? Uma de saúde, tecnologia e de obras, é isso? Ela foi... A primeira fase estavam envolvidas essas 3 secretarias: TI, saúde e obras. Não sei se a doutora poderia responder. A gente teve informação de uma ação envolvendo os delatores em relação a um valor de 4 milhões, pouco mais de 4 milhões, que eles iriam fazer um depósito durante um período de 3 anos. Não sei se o senhor ou a senhora poderia responder, explicar que ação que é essa. Não tenho conhecimento. Não. Rafael, da TV Tarobá, vocês poderiam dar mais detalhes de como foi a prisão, se foi na prefeitura, se ele pediu a presença do advogado, se foi trazido para cá? Pode dar mais detalhes sobre isso, por favor? Posso complementar a pergunta dela? Não ficou claro, menos para mim, o senhor disse que a prisão domiciliar é em função da manutenção da ordem pública, correto? Correto. Por que foi em função dele ser ocupar o cargo do prefeito, que tem essa participação, porque com secretários municipais foram para a carceragem e então para a penitenciária? Que fato novo que faz para a manutenção da ordem pública ele ser levado para casa, permanecer preso em casa? Bom, essa questão de interpretação cabe à justiça. Ela determina o tipo de medida a ser aplicada. No caso, o desembargador entendeu que a medida adequada para o caso do prefeito seria a prisão domiciliar. Os fundamentos... Ele fundamentou essa decisão? Sim, claro. Toda decisão é fundamentada. Os autos ainda estão em sigilo. Mas, tão logo seja levantado o sigilo, os senhores vão ter pleno acesso à decisão. E a resposta dela? Como que foi a prisão? Bom, o mandado foi expedido ontem, no final da tarde. Nós fizemos um rápido planejamento e, tratando-se de uma autoridade pública, né, nós temos um procedimento padrão, fomos até o gabinete do senhor prefeito, apresentamos os mandados, apresentamos também a notificação para o vice-prefeito, para que ela assumisse interinamente e de forma imediata a prefeitura, e conduzimos o prefeito à residência dele. Então foi bem tranquilo, sem maiores intercorrências. Ainda nessa questão, o senhor pegou e colocou também que ele, só um minutinho, fugiu a pergunta, que ele foi preso. Tem algum fato novo, justamente para ele ser preso somente depois de 19 de abril, passando quase 4 meses? Teve um fato novo para a prisão dele ser declarada ontem? Nesse meio tempo? Foi uma coordenação e outras provas, mas qual o fato novo? Teve algum fato novo ou não? O pessoal continuar com o processo mesmo? Existem fatos novos que constam nesse pedido de prisão, né, no processo que ainda está sob sigilo. Então, até que o sigilo seja levantado, a gente não pode informar os senhores. Posso um jornal Gazeta do Iguaçu? Pode ser a doutora Daniela ou mesmo o doutor Tamura. A partir de agora, o que vai acontecer nesse processo em relação ao prefeito Reni Pereira? Qual o rito agora que acontece dentro dele, no terreno? O próximo passo agora é o oferecimento da denúncia. Aguarda-se o oferecimento da denúncia perante o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em relação à denúncia referente a 85 pessoas, tem mais alguma novidade nisso? Como é que está essa situação que foi divulgada na terceira fase da operação? O processo segue o seu curso normal. É necessário citar formalmente todos os denunciados. Será aberto prazo para a defesa, instrução. Se tratando de um processo com tantos réus e com tantos fatos, é
natural que demore um pouco a começar a fase de instrução. Caso o prefeito decida pela delação premiada, ainda ele tem como fazer isso ou o prazo dele acabou? Como é que funciona essa questão? Ele já está preso. Bom, ele pode se propor a oferecer um acordo a qualquer tempo, antes da sentença. Quais crimes teriam embasado essa prisão, Jorge? Organização criminosa, corrupção, peculato. No caso do prefeito existe um decreto-lei específico de desvio de verba de recursos públicos, mas é equivalente a peculato, prevaricação, enfim, crimes correlatos à corrupção. A prisão domiciliar dele também só com autorização judicial para sua visita. Isso se estende também para a família dele? Em princípio, sim. É uma última pergunta, senhora. A questão do projeto de devolução de 5 milhões que vai ser investido no hospital. Esse projeto é um projeto de autoria do Ministério Público Federal, que vai ser executado pelo Ministério Público Federal, com participação de outros agentes. Como é que funciona isso? E só para complementar, e como que a imprensa pode acompanhar o desenvolver desse projeto, entendeu? No momento em que esses recursos que ainda não foram devolvidos forem ser executados, o próprio hospital será chamado a apresentar um projeto para investimento desses recursos, mediante parecer do Ministério Público e autorização judicial. E será dada toda a transparência necessária a conhecimento público e a fiscalização